Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O ex-ministro da Cultura acusa o presidente. Marcelo Calero diz que foi convocado por Michel Temer. E que Temer defendeu a atitude de Gedel Vieira Lima, o ministro que pressionou Calero para liberar a obra de um prédio polêmico em Salvador. Um prédio em que Gedel tem um apartamento. O Palácio do Planalto rebate a acusação. E afirma que o presidente Temer apenas buscou arbitrar conflitos entre os ministros. A Câmara surpreende o Brasil. Deputados tentam anistiar o Caixa 2 eleitoral no projeto de lei contra a corrupção. Mas recuam com a reação da sociedade. E o presidente da Casa, Rodrigo Maia, remarca a votação para a semana que vem. O Tribunal Superior Eleitoral revoga a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. O mosquito contra-ataca. Casos de chikungunya aumentam mais de 800% em um ano. O governo da Colômbia e guerrilheiros das Farc assinam um novo acordo de paz. Na eleição americana, cresce o movimento pela recontagem de votos em 3 estados. Hillary Clinton teve 2 milhões de votos a mais do que Donald Trump. E no sul do Brasil, gremistas recebem o time depois da vitória sobre o Atlético Mineiro. A partir de agora, no Jornal Nacional. O Brasil começou o dia sob o impacto de uma surpresa. A de que os deputados pretendiam aprovar uma anistia para quem recorreu ao chamado Caixa 2 em eleições. Dinheiro não contabilizado oficialmente. E eles queriam botar essa anistia exatamente no pacote de medidas de combate à corrupção. Mas, diante da reação da sociedade, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, achou melhor recuar e deixar a votação para a semana que vem. Foi o reflexo de muitos dias de tensão e de uma noite agitada. Na madrugada, os deputados da Comissão Especial aprovaram por unanimidade o relatório do deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas. Das medidas propostas pelo Ministério Público ficaram de fora o teste de integridade para servidores públicos, alterações no sistema de recursos para agilizar o processo penal, o uso de provas obtidas de maneira irregular, sem violação de direitos fundamentais, prisão preventiva para a recuperação de dinheiro desviado, mudanças na concessão de recursos como habeas corpus para acelerar os processos. Entre outras medidas, os deputados aprovaram crime de Caixa 2 com prisão de 2 a 5 anos e multa, crime de enriquecimento ilícito de funcionários públicos, medidas para evitar a prescrição de penas, instrumentos para recuperar dinheiro desviado. O relator sugeriu e conseguiu aprovar a figura do reportante do bem, que pode receber recompensa por denunciar um crime, e o acordo penal, que permite reduzir pena diante de confissão de crimes menos graves. De manhã, o clima continuou quente. O presidente Rodrigo Maia, do Democratas, chegou à Câmara e se trancou no gabinete com líderes de vários partidos. A esta altura, ninguém sabia quais modificações seriam feitas no projeto anticorrupção e quem as apresentaria. Logo começou a circular entre os deputados o texto de uma emenda que explicitaria uma anistia a todos os crimes ligados ao uso de Caixa 2 no passado, como corrupção e lavagem de dinheiro. Os deputados estavam decididos a votar o pacote e até aprovaram a urgência para o assunto. O PSOL queria que a votação fosse aberta, identificando cada deputado. Mas grandes partidos como o PMDB, PT e PSDB orientaram suas bancadas contra e a iniciativa foi derrubada. Na sociedade começaram as reações. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, falou num debate na sede da Procuradoria. Confio que eu tenho a certeza que o Parlamento brasileiro saberá ser sensível não só aos 2.500.000 brasileiros que assinaram a iniciativa popular das 10 medidas, como de outros milhares de brasileiros que apoiam essas 10 medidas. Portanto, tenho a convicção e a certeza de que o Parlamento aprovará o contexto, a espinha dorsal dessas 10 medidas, sem alterações de monta que possam desfazê-las. Carlos Fernando, um dos procuradores da Força Tarefa da Lava Jato, manifestou preocupação com a possibilidade de anistia. Pretendem com isso anistiar a corrupção e, anistiando a corrupção, estão anistiando os crimes de lavagem de dinheiro dela decorrentes.
Isto acaba com a necessidade da Operação Lava Jato, porque eu não posso investigar fatos que não são crime. E a partir do dia que essa lei for sancionada, se é que um dia será sancionada, esses fatos investigados pela Lava Jato não serão mais crimes. E nós não teremos necessidade de qualquer investigação. Se aprovada, todo o trabalho, desde o mensalão, mas em outros casos também, irá para o lixo. O juiz Sérgio Moro disse em nota que toda a anistia é questionável, pois estimula o desprezo à lei e gera desconfiança. E diz, anistiar condutas de corrupção e de lavagem de dinheiro impactaria não só as investigações e processos já julgados na Lava Jato, mas a integridade e a credibilidade do Estado de Direito e da democracia brasileira, com consequências imprevisíveis para o futuro do país. A ONG Transparência Internacional também condenou a tentativa de anistia. A reação chegou às redes sociais, onde o não à anistia ao Caixa 2 foi o assunto mais comentado do dia pelos internautas. No Congresso, o relator das medidas foi vaiado por colegas. O vice-líder do PMDB, Carlos Marum, ponderou que nunca existiu e nem é necessário projeto para anistiar políticos. Eu não acredito que algum promotor público não saiba que lei penal não retroage. Qualquer estagiário de primeiro ano de direito sabe. Qualquer estagiário de primeiro ano sabe que o crime tipificado só é crime após estar efetivamente estabelecido como tal no nosso direito penal. No começo da tarde, pressionado, o presidente da Câmara decidiu que a votação estava adiada e fez uma defesa do parlamento. Rodrigo Maia disse que a pressão da sociedade é legítima, mas que o plenário é soberano para decidir. O relatório deve ter muita coisa boa, eu ainda não parei para analisá-lo. Certamente tem algumas coisas que precisam ser modificadas e essa vai ser a nossa responsabilidade, independente de qualquer tipo de pressão, que são legítimas. A pressão da sociedade é toda legítima, contanto que um poder não queira subjugar o outro poder. Então, na terça-feira, nós vamos continuar de forma democrática esse debate, respeitando a opinião da sociedade. E a sociedade, qualquer poder, respeitando a soberania popular que é representada no mandato de cada deputado federal presente e deputada nesse plenário. O líder da rede anunciou que deputados contra a anistia vão tentar aprovar novamente a votação aberta na próxima terça-feira. O relator das medidas anticorrupção na comissão especial denunciou a manobra. Estava tudo armado para ser tudo destruído. Houve uma articulação de muitas pessoas do bem que impediram que isso acontecesse. E eu aplaudo o presidente Rodrigo Maia, que teve a sensibilidade de entender que não era momento de colocar este projeto para ser discutido e destruído no plenário da Câmara. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre absolveu, em segunda instância, 2 executivos da OAS que tinham sido condenados pelo juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Segundo os desembargadores, ainda existem dúvidas sobre a atuação de Matheus Coutinho de Sá Oliveira e Fernando Augusto Stremel Andrade no esquema de corrupção da Petrobras. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal para arquivar o inquérito contra o senador Edson Lobão e a ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, por falta de provas. Na delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, disse que repassou 2 milhões de reais desviados da estatal para a campanha de Rosiana a pedido de Lobão. O Tribunal Superior Eleitoral revogou a prisão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, do Partido da República. A maioria dos ministros considerou que a liberdade de Antony Garotinho não põe as investigações em risco. Ele vai ter que pagar fiança de R$ 88 mil e obedecer a algumas restrições. O ex-governador do Rio foi preso acusado de comprar votos com dinheiro de um programa social. Na internet, Antony Garotinho disse que sempre confiou que a justiça corrigiria o que classificou de abuso de autoridade. Ele está em prisão domiciliar, aguardando o alvará de soltura.
O Senado aprovou o projeto que reabre prazo para contribuintes repatriarem recursos no exterior não declarados à Receita Federal. As alíquotas do imposto de renda e da multa subiram para 17,5%, 2,5 pontos percentuais a mais em relação à primeira etapa do programa. E não está mais proibida a participação de parentes de políticos no programa de repatriação. Mas o texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. A seguir, uma explosão mata 9 pessoas numa farmácia na Bahia. Casos de chikungunya aumentam mais de 800% no Brasil. O Senado aprovou uma reforma política que pode reduzir o número de partidos políticos. Hoje, há 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e pedidos para a criação de outros 50. Fundar partido no Brasil virou objeto de cobiça para se ter acesso ao fundo partidário e a tempo de televisão e as negociações as mais esdrúxulas no processo eleitoral. Com a proposta, só terá direito a tempo de rádio e TV, ao dinheiro do fundo partidário e à estrutura de trabalho no Congresso, o partido que obtiver nas próximas eleições, no mínimo, 2% dos votos válidos no país, índice que tem que se repetir em pelo menos 14 unidades da federação. Hoje, se o mínimo de 2% já estivesse valendo, o número de partidos com representação no Congresso cairia pela metade, de 28 para no máximo 14. Pela proposta, na eleição de 2022, os percentuais mínimos sobem para 3%. Para não serem atingidos pela mudança, partidos históricos e ideológicos como PCdoB, PPS, Rede e PSOL vão tentar na votação na Câmara reduzir o percentual mínimo dos votos para 1%. Mas a proposta do Senado dá a eles o direito de se unir em federações de partidos para manter a atuação de hoje. É necessário ter um dispositivo que preserve os chamados partidos ideológicos. Acredito que na Câmara isso será possível acrescentar ao texto. A proposta também acaba com as coligações feitas entre partidos às vésperas das eleições para eleger deputados e vereadores. Acordos eleitorais que juntam numa mesma chapa partidos com ideologias completamente diferentes. Mas essas chamadas coligações proporcionais só vão ser proibidas a partir das eleições de 2022. É pena que isso já não vá vigorar na próxima eleição. As pessoas poderão votar mais do ponto de vista ideológico e político do que simplesmente no nome das pessoas, vão fazer opções partidárias e eu acredito que isso fortalece a democracia no Brasil. Uma explosão matou 9 pessoas e feriu 14 numa farmácia da região metropolitana de Salvador. Operários trabalhavam na manutenção do telhado da farmácia quando houve a explosão. Foi tão forte que provocou a queda da laje e logo em seguida começou um incêndio. Por causa dos escombros, parte dos funcionários e clientes não conseguiu sair do prédio. A explosão foi ontem à tarde, mas só hoje de madrugada os bombeiros conseguiram retirar o último corpo. Esse mestre de obras, pai de uma funcionária que ficou ferida com queimaduras, disse que já tinha alertado que a obra deveria ser feita com a loja fechada. Eu fui fazer a denúncia para o pessoal ir lá conversar com a gerência e embargar a obra que estava toda irregular. Porque eu vivo disso, vivo de obra e sei a obra que está certa e a obra que está irregular. A maioria dos corpos ainda está aqui no IML de Salvador. Muitos vão passar por exame de DNA porque estão carbonizados. Os bombeiros investigam se a explosão foi causada pelo acúmulo de gás usado na soldagem das vigas do telhado. Mas só a perícia vai apontar as causas da tragédia. O advogado da rede de farmácias, Geraldo Gadelha, disse que não havia obra na loja, apenas uma manutenção do telhado e que as vítimas estão recebendo todo o apoio necessário. O número de casos de chikungunya aumentou mais de 800% este ano. Letícia fecha cedo as janelas do apartamento para evitar o mosquito. Ela teve chikungunya em agosto e ainda sofre as sequelas. Esse dedo do meio, quando às vezes eu vou abrir, fazer um movimento computador, redigir alguma coisa, começa a doer bem na junta mesmo, assim, uma dor forte, às vezes eu sinto até um inchaço. Os casos de chikungunya cresceram 850% este ano, em comparação com 2015,
de acordo com o Ministério da Saúde. Já são mais de 250 mil casos. No ano passado, foram pouco mais de 26 mil. O número de mortes cresceu 23 vezes. Em 2015, foram 6 no total. Em 2016, 138 pessoas morreram da doença no país. O pico, segundo o Ministério, foi em março. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o aumento expressivo da chikungunya é uma questão de estatística, por ser uma doença nova no país. E alertou, é preciso que a população esteja mais atenta à prevenção. É uma doença incapacitante, gera muitas dores, as pessoas vão ficar no auxílio-doença, custa caro para o governo, então nossa preocupação é sensibilizar a população para que se proteja, para que use repelentes, para que evite a exposição ao mosquito. Este epidemiologista diz que por ser uma doença nova, muita gente ainda está sujeita a contrair o vírus e que o combate ao mosquito continua sendo o principal desafio. Não está sendo eficaz. Há necessidade de novas técnicas que aprimorem o controle do mosquito, porque ele é o único elo que nós podemos trabalhar no momento. 8 em cada 10 cidades do Ceará estão em emergência pela estiagem, que já dura 5 anos. Muitos reservatórios secaram completamente. Da pesca que sempre sustentou o seu Irineu, sobraram só vestígios. Só tem lama agora. E não tem água bem pouquinha e não tem como pescar, né? Tem peixe nenhum lá? Não tem peixe nenhum. Com 110 anos, o açude do Cedro, mais antigo do Brasil, não resistiu a 5 anos seguidos de seca. A água que a gente vê lá no fundo já chegou até aqui onde tem essa cerca. E como o açude é muito antigo, ajudou a povoar essa área, principalmente com pescadores, agricultores e criadores de animais, que aproveitavam justamente a proximidade com a água. Hoje eles são os que mais sofrem com a seca e têm mais dificuldade para manter o sustento sem sair do lugar. Era só levar o gado até o açude. Levar as bebidas sobrando, aí agora para beber aí não mata nem a sede direito. Quem tinha água na porta de casa precisa comprar para abastecer a família e encher a cisterna. Eu não dependia de carro-pipa e pegava praticamente na porta, né? Aí agora, se você não tiver o dinheiro, não tem água. E em Forquilha, no norte do estado, a situação para quem não pode pagar é esta. Para garantir a cota de água para casa, é preciso passar o dia na fila dos poucos poços da cidade. Eu não durmo de noite imaginando, pensando a hora que eu chego aqui e aonde que eu vou ficar, o tamanho da fila que é grande demais. Dificuldades de abastecimento levaram 81% dos municípios cearenses a decretar situação de emergência. Aqui em Forquilha, por exemplo, o açude que abastecia os 21 mil moradores chegou ao volume morto, com menos de 2% da capacidade. A Secretaria Municipal de Recursos Hídricos diz que dos 12 poços da cidade, só 4 têm vazão suficiente para a instalação de equipamentos que tornam a água potável. Por isso, esforço e paciência vão continuar fazendo parte da rotina, até que venha um novo período de chuva. A gente bota 2 baldes em 3, dá para 2 dias, 3, aí vem de novo, né? Ficar na fila, a gente ou fica ou não bebe água, né? Vamos ver qual é a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Vamos lá para São Paulo conversar com a Maria Júlia Coutinho. Olá, Maju, boa noite. O que você destaca? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, eu começo falando da previsão aí para o Ceará, que a gente viu na reportagem. Daqui a 4 meses aproximadamente, a chuva deve voltar ao estado. A média de chuva por ano no Ceará é de 800 milímetros. Neste ano, choveu 524 milímetros, 550, aliás. Em Quixadá, que a gente viu na reportagem, choveu 381 milímetros esse ano e a média é 717 milímetros. Quem leva a chuva para o norte e do nordeste é a chamada zona de convergência intertropical, um aglomerado aqui de nuvens que fica na faixa equatorial do planeta. Durante o ano, a posição dela varia. A Zecite, como ela é chamada pelos meteorologistas, tem ficado mais afastada do Ceará nos últimos anos, porque a temperatura da superfície do Atlântico estava contribuindo para isso. As águas mais quentes, que são as preferidas aí dessa zona de convergência, estavam mais ao norte. A previsão é que o cenário fique favorável para essa zona de convergência se aproximar de parte do Nordeste e trazer
chuva para o Ceará em meados de fevereiro. Agora vamos falar de um futuro mais recente aqui, o amanhã, que é o seguinte: pode chover bastante aqui no sul da Bahia por causa dessa frente fria que está por lá. Essa frente ajuda a organizar as instabilidades que podem provocar temporais no norte de Minas e do Espírito Santo. Aliás, nada de sol aqui no Espírito Santo, previsão de temporais em parte de Goiás, pancadas isoladas em Mato Grosso e também temporais em áreas do Amazonas. Aqui em Macapá, o Amapá, escapa da chuva, Macapá com 36 graus, também não chove na maior parte do Nordeste, no Rio de Janeiro, sul de Minas, grande parte de São Paulo, leste do Paraná e de Santa Catarina e uma boa parte do Rio Grande do Sul. Floripa com 25 graus e tempo firme, Vitória 26, nublado, garoa de manhã, Brasília 28 e previsão de chuva. 29 aqui em São Paulo e no Rio, tempo firme, e 32 em Maceió, com chuva, Renata. Bom, vamos torcer para que a chuva chegue logo a quem precisa lá no Ceará. Obrigada, Maju, até amanhã. Vamos torcer sim, até amanhã. A seguir, a importância das medidas judiciais para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. O Conselho Monetário Nacional aumentou o valor máximo para financiamentos de imóveis usados. A linha de crédito do Sistema Financeiro de Habitação usa recursos da poupança e permite ao comprador resgatar uma parte do FGTS. Na maioria dos estados, o limite subiu de R$ 650 mil para 800 mil. Em Minas, Rio, São Paulo e no Distrito Federal, o teto passou de R$ 750 mil para 950 mil. As mudanças valem a partir de amanhã. Em outubro, a economia brasileira fechou mais de 74 mil empregos com carteira assinada. Só o comércio contratou mais do que demitiu. Foi o 19º mês seguido de piora no mercado de trabalho formal, mas o ritmo de queda das vagas diminuiu. Neste ano, o Brasil perdeu mais de 750 mil vagas. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo no Brasil cresceu 15,7% em 2015, na comparação com 2014. É 0,5% do total de registros civis. E a união entre homens e mulheres subiu 2,7%. Segundo o IBGE, as mortes de jovens por causas violentas caíram na região sudeste, mas dispararam no norte e no nordeste. No Amazonas, por exemplo, houve um aumento de 128% entre homens e de 171% entre mulheres. Desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, tem crescido no país o número de medidas protetivas de urgência às vítimas de violência doméstica. Mas muitas mulheres ainda não têm noção da importância dessa proteção. Difícil enxergar quando é hora de dar um basta na violência doméstica. Depois de 5 anos de agressões, esta mulher decidiu denunciar o ex-marido que tentou matá-la asfixiada. Eu estava morrendo na mão dele. A auxiliar de serviços gerais conseguiu uma medida protetiva de urgência. Mesmo assim, as ameaças continuaram. Ele mandou a ex-mulher retirar a medida na justiça. Com medo, ela foi ao fórum. Aquele tormento todo na minha cabeça, eu pensei, se eu for retirar, ele vai me deixar em paz. Mas a juíza não permitiu, porque percebeu que ela ainda corria risco. Eu acho muito importante conversar com a vítima, eu acho muito importante ouvir o que ela tem para dizer. Sem a presença, obviamente, do agressor e sem a presença dos advogados dele. Porque eu quero entender o que está acontecendo. A medida protetiva está prevista na Lei Maria da Penha para afastar o agressor da vítima e romper o ciclo de violência. O juiz pode determinar uma distância mínima e proibir o contato até com a família da vítima. Cada vez mais mulheres têm buscado esse tipo de proteção no Brasil. O número cresceu 10% entre 2014 e 2015. O autor da violência acredita que aquela conduta dele é uma conduta normal, como se a mulher fosse sua propriedade. Essa resposta do Estado, em regra, inibe, porque é um posicionamento de que aquela conduta não é normal, não é correta. Se o autor descumpre, o juiz pode advertir. E se ainda assim ele descumpre, a prisão pode e deve ser decretada. Foi o que aconteceu com o ex-marido da auxiliar de serviços. Ele ficou preso 6 meses e saiu há pouco tempo. Nunca mais ele foi procurar minha família, coisa que ele fazia antes. Então, assim, pela medida protetiva, ele tem, sim, assim, uma certa cautela de se aproximar.
Edna Maralina da Silveira, assassinada com 4 tiros pelo ex-marido no sábado retrasado, também tinha uma medida protetiva. 3 dias antes do crime, a medida foi revogada com base numa carta que ela assinou pedindo a retirada da proteção. O juiz que autorizou disse que a carta era suficiente. É um documento formalizado e com firma reconhecida em cartório. Ela podia muito bem ter entrado em contato conosco e dito: assinei esse documento e esse documento foi coagida. Não tem validade, por não expressar a minha vontade. Isso não aconteceu. A lei não especifica os procedimentos necessários para o juiz suspender a medida protetiva. Para quem viveu a violência, ficou a maior lição. Ao longo de 5 anos, ele me prometeu que ia mudar. Nunca mudou. Por que se eu retirasse a medida protetiva ele ia mudar? Ele não ia mudar do mesmo jeito. Então, assim, eu oriento as mulheres que estão passando por isso, porque é para que elas tenham firmeza no que elas fazem, que elas vão adiante. Em relação à morte de Edna Maralina da Silveira, a Justiça de São Paulo aceitou denúncia contra o ex-marido dela. Hugo Gabres vai responder por tentativa de homicídio duplamente qualificado e por homicídio doloso triplamente qualificado. O Tribunal Superior do Trabalho iniciou hoje um seminário em comemoração aos 75 anos da Justiça do Trabalho e aos 70 do Tribunal. O presidente do TST, ministro Ives Gandra, lançou um selo e um livro comemorativos e condecorou o presidente Michel Temer com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. O ministro destacou os números da Justiça do Trabalho e reclamou do corte no orçamento deste ano. O presente que nós mais queremos hoje é uma reconstituição do nosso orçamento, que foi muito afetado no ano de 2016 e esperemos funcionar com normalidade em 2017. Nós queremos fazer também nesse seminário uma reflexão sobre como está atuando a Justiça do Trabalho, pensando que ela pode ser protagonista de superação da crise econômica se ela, encontrando equilíbrio na composição entre capital e trabalho, consiga fazer com que se gerem novos empregos, se recuperem os empregos. A Academia Brasileira de Letras escolheria hoje um novo imortal para a vaga que foi do cirurgião plástico Ivo Pitangui, mas depois de 4 votações permaneceu um empate. A última vez que isso aconteceu foi há 13 anos. A cadeira continua vazia e as inscrições para os candidatos estão abertas. A nova eleição deve ser em janeiro. A seguir, o ex-ministro da Cultura diz que o presidente Temer apoiou o ministro Gedel nas pressões pela liberação de uma obra polêmica. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse em depoimento à Polícia Federal que sofreu pressão do presidente da República, Michel Temer, para encontrar uma solução para o projeto imobiliário de Salvador, em que o ministro Gedel Vieira Lima tem um apartamento. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional embargou a obra. A reportagem é de Elter Duarte. O ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, prestou depoimento à Polícia Federal no último dia 19. Ele trouxe novos detalhes da pressão que diz ter sofrido no governo para liberar a construção de um prédio em Salvador, onde o ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima, tem um imóvel. Calero afirmou no depoimento que no dia 6 de novembro recebeu a mais contundente das ligações realizadas por Gedel. E que Gedel disse, sempre de maneira muito arrogante, que se fosse preciso pediria a cabeça da presidente do IPHAN e que falaria até com o presidente da República. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que embargou a obra. Marcelo Calero afirmou que em outro dia recebeu uma ligação do ministro da Casa Civil. Eliseu Padilha argumentou que, se a questão estava judicializada, não deveria haver decisão administrativa definitiva a respeito, e que Calero tentasse construir essa saída com a Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura também afirmou no depoimento que no dia 16 de novembro compareceu a um jantar oferecido pelo presidente aos senadores no Palácio da Alvorada e que, após contar-lhe toda a história, o presidente disse a Calero para que ficasse tranquilo, pois caso Gedel lhe procurasse, ele diria que não havia sido possível atender a seu interesse por razões técnicas. No dia seguinte, o ministro Eliseu Padilha telefonou perguntando sobre como Gedel poderia recorrer da decisão do IPHAN. Em resposta, Calero conta que explicou como funcionam genericamente os recursos de atos administrativos.
No mesmo dia, Calero afirmou que foi convocado pelo presidente Michel Temer a comparecer no Palácio do Planalto e que nesta reunião o presidente disse a ele que a decisão do IPHAN havia criado dificuldades operacionais em seu gabinete, já que o ministro Gedel encontrava-se bastante irritado, e que o presidente disse para que Calero construísse uma saída para que o processo fosse encaminhado à AGU, porque a ministra Grace Mendonça teria uma solução. Calero afirmou que no final da conversa, o presidente disse que a política tinha dessas coisas, esse tipo de pressão. O ex-ministro da Cultura afirmou que ao final da conversa com o presidente ficou bastante desapontado, uma vez que foi advertido em razão de ter agido sem cometer qualquer tipo de irregularidade. E que por fim disse ao presidente que não se sentia à vontade para tomar qualquer decisão naquele processo, e assim despediu-se de Temer. Marcelo Calero disse ainda no depoimento que no dia seguinte recebeu uma nova ligação do secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo Rocha. Que Gustavo Rocha comunicou a ele que havia ingressado com recurso da decisão administrativa junto ao Ministério da Cultura e ao IPHAN, e que Calero deveria encaminhar os autos do processo para a AGU. Calero disse que respondeu que já havia tratado a respeito deste assunto com o presidente, que não tomaria qualquer decisão neste processo. Segundo o ex-ministro da Cultura, Gustavo Rocha afirmou que também havia conversado com o presidente e que seu intuito era o de que Calero encaminhasse os autos para a Advocacia Geral da União. O ex-ministro da Cultura afirmou que este último episódio foi determinante para a saída dele do governo, pois demonstrava a insistência do presidente em fazer com que ele interferisse indevidamente no andamento do processo. Foi no dia 18 de novembro, depois do telefonema do secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, que Marcelo Calero pediu demissão do cargo de ministro da Cultura. Após o depoimento, a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir inquérito sobre o caso e aguarda a decisão da Corte. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, admitiu que conversou com o ex-ministro Calero sobre o prédio em Salvador, mas, segundo ele, para que fosse encontrada uma solução na forma da lei. Padilha disse que, diante da controvérsia entre órgãos públicos federais, sugeriu que Calero buscasse a Advocacia Geral da União, já que a Constituição prevê que cabe à AGU identificar e propor soluções para questões jurídicas relevantes nos órgãos federais. Ainda segundo Padilha, Calero ignorou a sugestão. Gustavo Rocha disse que sua conversa com Calero foi no mesmo sentido de encaminhar a questão para a AGU em decorrência da competência constitucional do órgão. O Palácio do Planalto também reconheceu as conversas do presidente Michel Temer com Marcelo Calero sobre o prédio em Salvador. Segundo o porta-voz, o objetivo do presidente era arbitrar conflitos entre os ministros. O presidente Michel Temer conversou 2 vezes com o então titular da Cultura para solucionar impasse na sua equipe e evitar conflitos entre seus ministros de Estado. O presidente da República trata todos os seus ministros como iguais e jamais induziu algum deles a tomar decisão que ferisse normas internas ou suas convicções. É a mais pura verdade que o presidente Michel Temer tentou demover o ex-ministro de seu pedido de demissão e elogiou o seu trabalho à frente da pasta. O ex-ministro sempre teve comportamento irreparável enquanto esteve no cargo. Portanto, estranha sua afirmação agora de que o presidente o teria enquadrado ou pedido solução que não fosse técnica. Ainda segundo o porta-voz, o presidente Michel Temer se disse surpreso com boatos de que o ex-ministro Calero teria solicitado uma segunda audiência antes de se demitir, somente com o intuito de gravar clandestinamente conversa com o presidente da República para posterior divulgação. Mais de 2 semanas depois da eleição americana, a apuração dos votos ainda não terminou. E uma suspeita de fraude levou um grupo de partidários da candidata do Partido Democrata a pressionar por uma recontagem. Se só o voto popular contasse, Hillary Clinton seria a presidente eleita. A contagem ainda não acabou, mas até agora ela tem mais de 2 milhões de votos de vantagem sobre Trump. Só que nos Estados Unidos, o que conta é o colégio eleitoral. E Trump está na frente no colégio com 290 delegados, 20 a mais do que os 270 necessários para chegar à Casa Branca.
O republicano venceu em 3 estados-chave, onde as pesquisas mostravam uma disputa acirradíssima: Michigan, Wisconsin e Pensilvânia. Nesses estados que os partidários de Hillary pedem uma recontagem manual dos votos. A suspeita é que hackers tenham interferido na contagem das cédulas para que Trump vencesse. Num artigo na internet, o professor da Universidade de Michigan, J. Alex Hadelman, diz que um ataque cibernético poderia explicar a diferença entre o resultado e as pesquisas eleitorais. A candidata do Partido Verde à presidência, Jill Stein, criou na internet uma campanha pela verificação dos votos, que já arrecadou $2 milhões. Por lei, uma diferença muito apertada justifica a recontagem. No Michigan, Trump teve menos de 11 mil votos de vantagem. Mas a campanha democrata disse que não pretende pedir uma nova contagem. Considera a chance de a candidata virar o jogo muito remota. Hillary só venceria se os 3 estados virassem a favor dela. Aí ficaria com 278 votos no colégio eleitoral. Em 2000, Al Gore venceu a votação popular com uma pequena margem de $500 mil de votos sobre George Bush. O Partido Democrata pediu a recontagem manual no estado da Flórida, mas Bush acabou levando depois de uma decisão da Suprema Corte. Uma base secreta usada para descobrir segredos dos nazistas vai se transformar na primeira escola especializada em ataques cibernéticos no Reino Unido. Difícil acreditar que esse lugar já guardou um dos maiores segredos da história. Bletchley Park foi onde o Reino Unido decifrou códigos nazistas. Uma saga que já foi tema de filme, o jogo da imitação, narra o pesadelo dos britânicos e aliados diante do Enigma. O nome da máquina militar de Adolf Hitler, que mandava mensagens criptografadas com o lugar do seu próximo alvo. A guerra dos cientistas era contra o tempo. Enquanto eles não quebravam esse complexo sistema de comunicação, os alemães afundavam navios com suprimento. O Reino Unido, isolado, ia morrendo de fome. Até que o grupo liderado por Alan Turing inventou essa máquina. Apelidada de bomba, ela resolvia em minutos o que 10 pessoas fariam em 20 milhões de anos. Bletchley Park decodificou e frustrou inúmeros ataques nazistas. Deixou passar de propósito alguns tantos. Tudo para fazer com que alemães não desconfiassem que seu enigma tinha sido desvendado. Um feito que, para alguns historiadores, encurtou a Segunda Guerra Mundial em pelo menos 2 anos. Bletchley Park we felt was a natural home for a cybersecurity college. Um dos diretores desse espaço explica que não haveria lugar melhor para abrir a primeira Escola Nacional de Segurança Cibernética. Ele conta que a reforma do prédio vai custar o equivalente a 20 milhões de reais e fica pronta em setembro de 2018, segundo cálculos matemáticos. Na Segunda Guerra, algumas das principais universidades indicaram professores e alunos acima da média. A seleção do grupo final envolveu vários testes de aptidão. Um deles era a capacidade de resolver as palavras cruzadas desse jornal em até 12 minutos. Os alunos de hoje em dia também vão passar por uma prova. O enigma hoje mora na internet. Os estudantes de 16 e 18 anos vão desenvolver, sobretudo, habilidades em informática, física e matemática para resolverem os problemas do mundo. Em Bletchley Park vale hoje o mesmo segredo de antes: estar um passo à frente dos inimigos. O presidente colombiano Juan Manuel Santos e o líder das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Rodrigo Landonho, assinaram hoje um novo acordo de paz. O anterior foi rejeitado num plebiscito no mês passado. O novo é menos tolerante com os rebeldes das Farc. O líder da oposição, o ex-presidente Álvaro Uribe, fez campanha contra o acordo e queria mudanças mais radicais na nova versão, que deve ser aprovada pelo Congresso sem passar por outra votação popular. Em 52 anos de conflito, mais de 220 mil pessoas morreram. Cerca de 100 pessoas morreram numa explosão de um carro-bomba em Hilla, ao sul de Bagdá, no Iraque. Quase todas as vítimas eram iraquianos que voltavam de uma peregrinação a Kerbala, que é uma cidade sagrada para os seguidores da linha xiita do Islã. O grupo terrorista Estado Islâmico, que é da corrente sunita, assumiu a autoria do ataque.
80 mil pessoas deixaram a terceira maior cidade de Israel por causa dos incêndios florestais. O governo israelense pediu ajuda internacional. O tempo seco e os ventos fortes espalham as chamas. Moradores de Haifa foram levados para hospitais com problemas respiratórios. A polícia investiga a possibilidade de que alguns focos tenham origem criminosa, motivada por questões políticas. O premier israelense disse que esses incêndios serão tratados como terrorismo. A seguir, o maior goleiro artilheiro do mundo agora é técnico do tricolor paulista. O tricolor gaúcho festeja a vitória sobre o Galo Mineiro na Copa do Brasil. Uma correção, o Conselho Monetário Nacional aumentou o valor máximo para financiamentos de imóveis novos e usados, e não só para os imóveis usados, como eu disse ainda há pouco aqui no Jornal Nacional. A Chapecoense está na final da Copa Sul-Americana. O time catarinense se classificou para a decisão depois de empatar em 0-0 com o San Lorenzo da Argentina ontem em Chapecó. Cerro Porteño do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia disputam hoje a outra semifinal. O campeão da Copa Sul-Americana garante vaga na Libertadores do ano que vem. No dia seguinte à demissão de Ricardo Gomes, a diretoria do São Paulo confirmou o maior goleiro artilheiro do mundo, Rogério Ceni, como novo técnico do clube. Rogério encerrou a carreira de jogador no ano passado e dedicou os últimos meses à preparação para a função nova. O auxiliar técnico Pintado vai assumir o time nos últimos 2 jogos do Campeonato Brasileiro. O Grêmio saiu na frente na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro e na semana que vem pode conquistar em casa o 5º título na competição, mesmo se perder por 1 gol de diferença. Quando Atlético Mineiro e Grêmio pisaram no gramado do Mineirão, Marcelo Oliveira cumpriu uma rotina. O técnico do Atlético começava naquele momento a 5ª final de Copa do Brasil da carreira. Buscava o bicampeonato da competição, mas para ele, o sonho do título acabou de forma antecipada. Marcelo Oliveira foi demitido nesta quinta-feira. Fui chamado para uma reunião hoje, me surpreendi com o final dessa reunião, com a saída do clube. Surpreende também um técnico sair na condição de estar disputando uma final de Copa do Brasil e já classificado para Libertadores. Enquanto ainda era técnico do Atlético, Marcelo Oliveira viu o Grêmio de Renato Gaúcho dominar o primeiro jogo da final. Pedro Rocha abriu o placar e foi dele também o 2º gol gremista. Olha o gol! Olha o gol! Mas a expulsão do artilheiro da noite devolveu a esperança aos atleticanos. E no embalo da torcida, Gabriel descontou para os mineiros. Com o Atlético aberto na busca pelo empate, o Grêmio aproveitou um contra-ataque e mesmo com um jogador a menos, fez 3-1 com Everton. A gente conseguiu sim essa vantagem, mas nada está definido. Festa gremista no Mineirão e festa também no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Quero saber se alguém já dormiu. Não! O Grêmio chegou em Porto Alegre às 5 horas da manhã de hoje. Veio no voo fretado de Minas Gerais para cá. Não perdeu tempo para voltar logo para casa. Assim, quem preferiu ficar acordado já agradeceu a vitória do time. Foi demais, né, filho? Ontem nós torcíamos, gritávamos que nem louco. E agora só esperando dia 30 pelo Penta, se Deus quiser. Os ingressos estão todos vendidos e a Casa Tricolor já foi acordada para a grande final. O Jornal da Globo é depois de Ad Night. Boa noite. Boa noite, até amanhã.